Glória a Deus, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluias. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que está em casa, receba a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou usar a Bíblia da pastora, é cheia de coisa. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João 3, pode levar. Versículo 16. Nós vamos dar uma pequena passeada na Bíblia, mas eu prometo ser extremamente objetivo. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o teu nome. Coisa boa. Amém? Coisa boa é falar para você o versículo errado. João 15, 16. Se quiser ficar sentado, o Ian vai colocar lá no telão. Nós vamos ler rapidamente umas 4 passagens. Que diz assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. 1 Coríntios 6,19. Jesus, Ele te deu uma ordem: vai e des frutos. Por que isso? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 João, Gálatas 5:22. O Senhor já disse para você ir e dar frutos. Por quê? Porque você é templo do Espírito, mas o fruto do Espírito é... Não, somente só até o amor. Mas o fruto do Espírito é... amor. Então vamos lá. Já coloca 1 João 3,16. Para vocês não se perder. Não foi você que escolheu a Cristo. Cristo escolheu você para uma missão. Qual é a missão? Vá e dê frutos permanentes. Amém? Por quê? Porque você é templo dele. Templo do Espírito Santo. Qual é o fruto que temos que dar? O maior dele. Amor. Amém? Agora vai estreitar um pouquinho mais. Nisso, conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos os nossos. Próximo. Ora, aquele que possui recurso desse mundo, dessa terra, e vier ao seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos,
A nossa missão é gerar fruto. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo. E o recurso que aderimos aqui na terra, eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de um recurso chamado amor, estou falando de um recurso chamado graça. E aquele que vinha até você, porque está padecendo, e você tem esse recurso, e você não socorrer, aonde está o amor? Aonde está o fruto? Eu quero fazer uma introdução para você entender, pois nós vivemos na era do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, Ele veio e o seu tempo, Ele se findou. Entenda isso, não vai entrar em crise. O tempo da obra de Cristo foi concluído. O tempo da obra do Deus Altíssimo foi concluído no Antigo Testamento. A obra de Deus foi concluída no Antigo Testamento. Sabe como? Um silêncio para o povo dele. Mais de 400 anos em silêncio com o povo dele. Por quê? Por conta das atitudes do seu povo. Ele enviou o seu Filho amado, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e o tempo de Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo aqui na terra também foi concluído no Novo Testamento. Jesus agora está sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, mas em terra já foi concluída a missão. E a conclusão da missão de Jesus Cristo foi: eu vou subir, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. Eu vou subir, mas deixarei com vocês quem? Então nós estamos na era do Espírito. Agora vamos para a palavra que nós lemos. Que não foi você que escolheu Jesus Cristo, mas sim Jesus Cristo que escolheu a nós. E se temos que produzir, vá e produza frutos permanentes. Se temos que produzir, é através de quem? De Deus? De Jesus? Ou do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos vivendo na graça do Espírito Santo. O bispo, não entendi o que o Senhor está querendo falar. Eu estou querendo te dizer, meu amado, que se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, nada vai gerar, nada vai ser produzido através da tua vida, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que aquele que glorifica a Deus pelo Espírito Santo está glorificando a Deus, a Jesus Cristo e ao próprio Espírito Santo, se você crê na Trindade. Eu posso te explicar um pouquinho na prática? Para você entender a sua responsabilidade? A missão que Deus entregou para você? Hoje à noite, quando você chegar em casa, antes de você dormir, antes de você ajoelhar, pede para o Espírito Santo estar presente ali contigo. Pede. Faça esse exercício e tire a sua conclusão. Qual é a conclusão? Da tua responsabilidade de produzir. Produzir o quê? Frutos permanentes. Mas vai ser por intermédio de quem? Por intermédio do Espírito Santo. E como que eu posso trazer o Espírito Santo para intermediar sobre a produção que Jesus me direcionou? Como? Relacionamento. Se você não falar com o Espírito Santo, se você não buscar o Espírito Santo, se você não tiver atitudes representadas pelo Espírito Santo, você vai produzir o que está no livro de Gálatas.
mas não no 22, o que está um pouquinho para trás. Os frutos da carne. Os frutos da carne é o que você vai produzir. Existem algumas situações, meus amados, na nossa vida, e eu quero denunciar o que aconteceu aqui ontem para você entender. Eu vou denunciar para o inferno ouvir, mas para nós é testemunha. Para você entender. O que aconteceu ontem aqui foi produzido frutos do Espírito Santo, e o maior dele ontem foi o amor. O maior fruto que foi produzido ontem aqui foi o amor. E qual foi o caminho? O Espírito Santo. E o que atrai o Espírito Santo é arrependimento, é renúncia, é atitude. É atitude. Alguém orou pela tua vida. Alguém orou. Porque senão você não era alcançado. Tem atitudes que não é necessário a multidão ver. Somente Ele. Somente o Espírito Santo. Somente. E quando você decreta no mundo espiritual o teu relacionamento com o Espírito Santo, Ele se manifesta. E quem é abençoado? Todos. Quem estava aqui ontem foi abençoado pelo Espírito Santo. Quem estava aqui ontem foi abençoado pela aliança que estava no céu. Quem estava acompanhando sobre o YouTube, sobre a live, também foi abençoado, foi impactado. Por quê? Porque o que manifesta aqui, manifesta lá, se tem relacionamento com o Espírito Santo. Mas o que é amor? O que é o amor? Coloca Romanos 5, 8. Nós vamos entender o que é o amor. O amor, meus amados, não é um sentimento passageiro. Mas sim atitude característica de uma pessoa de Deus. Agora olhe para cá. O que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é? Um objeto? Ele é o quê? Uma pessoa. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa e você é templo dele, o que você precisa? Relacionar. Você precisa de relacionamento. Você precisa chamar ele para a tua vida. Você precisa chamar ele para o problema da tua casa. Você precisa chamar ele para o teu problema. E quando você chama ele, ele te orienta. Ele te encoraja. Porque para te desencorajar, existem muitas coisas ao teu redor. O que é o amor, pastor? Mas Deus é a prova do seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda, sabe que amor é esse? Sacrificial. O último versículo que lemos em João, diz que nós temos que dar vida pelos nossos irmãos. Pastor, o que é dar vida pelos nossos irmãos? Sabe o que é isso? É você olhar para o teu irmão e conhecer as atitudes dele e saber que as atitudes deles não te agradam. Você sabe disso. Que as atitudes deles são erradas. Mas quando você coloca em prática as tuas atitudes perante a Ele, as suas atitudes vai influenciar Ele, ao ponto que Ele vai se aproximar de você.
o que é sacrificial, porque na tua vontade você não queria ir, mas o Espírito Santo, ele move você para tomar essa atitude, pelo o amor daquela pessoa, porque ainda que sejamos pecadores, Jesus morreu por você e por ele. Sacrifica o teu eu, o teu ego e o teu orgulho por amor à vida do teu irmão. Sacrifica, porque vai gerar frutos de amor. Amor esse que você recebeu do próprio Deus e do próprio Jesus Cristo. Esse é o amor. Eu pergunto para você, nós merecemos? Merecemos, por quê? Porque ainda que somos pecadores, Jesus morreu por nós. As nossas atitudes diz que não. Porém, se tivermos relacionamento com o Espírito Santo, tudo vai completar e dizer que merecemos. Conseguiu entender que a primeira resposta de vocês foi não? Primeira resposta foi não. Por quê? Porque eu me julgo. Eu me culpo. Jesus veio, morreu pela minha vida e pela tua vida. Por que, infeliz, que você se culpa? Entenda o amor de Deus pela tua vida. A culpa vem de Satanás para mim e para você. A culpa vem dele. Usa o poder e a autoridade de Cristo para repreender isso. Mas pastor, foi eu que cometi o erro. Fui eu que cometi, fui eu que tirei a vida daquele, foi eu que derramei o sangue daquele. Estou falando de homicídio para você entender a profundidade. Mas que ainda Jesus morreu por nós, sendo ainda pecador. Entenda uma coisa, as minhas e as suas atitudes, quem potencializa e quem valoriza é Satanás e os seus acusadores. E o Espírito Santo, ele te constrange. Ele é tão maravilhoso que ele te constrange. O que é que ele faz? Ele coloca no seu coração, no seu consciente e no seu subconsciente, que você sabe que cometeu algo, mas que você precisa romper e dar um passo. Por quê? Porque vai ter frutos através das tuas atitudes. É a missão que temos que colocar em prática. A missão. Bispo, eu já ouvi muitas coisas parecidas. Eu estou cansado de ouvir. Eu não tenho coragem. Cada vez que eu ouço essa palavra, eu saio até animado, revigorado da igreja. Mas quando eu chego diante da situação, vem algo que me fragiliza de tal forma que eu fico paralisado, eu não consigo andar. É um sentimento que vem dentro de mim. Sabe qual é esse sentimento? É o teu relacionamento sem o Espírito Santo. É com o espírito maligno. É o teu relacionamento com o espírito maligno. Como assim? Eu sou templo do Espírito Santo, sim. Mas se você abrir a porta dos teus ouvidos e tomar atitudes através do que você ouviu, você está se relacionando com algo que não é o Espírito Santo. Porque se é algo que te paralisa e que você não consegue, não é o Espírito Santo. É a tua própria vontade. Impulsionado por quem? Por aquele que colocou no seu ouvido. Por aquele que colocou aos seus. Eu vou usar um exemplo forte para você entender.
Se você delatar aonde está Jesus, nós iremos te beneficiar. 30 moedas de pratas. Eu ouvi. 30 moedas de pratas. Judas sabia o quanto entrava na obra de Deus para financiar o ministério de Jesus. Ele sabia, por quê? Ele era tesoureiro. Não era as 30 moedas de prata que iria enriquecer Judas, mas o que foi falado no ouvido dele seduziu o seu coração. Ele andou com Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha descido, mas ele viu milagre. Ele acreditou em Jesus. E o que prevaleceu? O seu relacionamento com a voz do inimigo. Corrompeu as suas atitudes. Houve arrependimento em Judas? Sim, houve arrependimento. Mas o orgulho dele fez com que ele perdesse a sua oportunidade. De quê? Porque se Judas se arrependesse, acredito eu, que Jesus o perdoaria. Mas não. O que ele fez? Imagina eu, irmão, não está na Bíblia. Satanás dizendo para ele: Judas, acabou para você. Você é a vergonha. Você é a vergonha do ministério de Jesus. Tira a tua vida. Acabou. Acaba com esse sofrimento. Acaba com essa humilhação para a tua vida. Sabe o que aconteceu? Ele tirou a sua própria vida. Por quê? Porque potencializou um relacionamento que não era o Espírito. Judas, ele viu os olhos nus Jesus operando milagre. O relacionamento dele era direto com Jesus. Ô Judas, precisamos sair da Galileia e voltar para Nazaré. Temos que pagar o navio. Quanto temos? Conta aos nossos discípulos as passagens. Quanto temos no fundo de caixa? E Judas sabia. O relacionamento com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Volta lá no 3,17 de novo. Nem precisa. Eu tenho aqui na Bíblia. Que diz assim: ora, aquele que possui recurso desse mundo e vier o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui eu digo para você, amar não é apenas um discurso bonito. Eu falar para Josi que eu amo a casa dela, que eu amo, não é. Eu tenho que mostrar nas minhas atitudes. E às vezes nas minhas atitudes eu tenho que sofrer algumas dores e olhar na casa dela. Olha, eu te falei algo que não devia e você falou 3 vezes mais algo que você não devia. Mas eu amo a tua casa, eu amo a tua vida. Eu estou disposto a me humilhar, rasgar a minha carne e dizer que vamos lutar pela tua casa. Não é só um discurso bonito, é colocar em prática. O amor não é um discurso, é colocar em prática. Mas deve ser expresso além das palavras. Eu já falei, mas eu vou ler. O amor deve ser expresso além das palavras, mas com atitudes práticas. Irmãos, chama o Espírito Santo. Coloca as atitudes no teu relacionamento com Ele em prática e vê o resultado. Qual é o resultado? Coloca lá em João 15:16. Qual é o resultado? Eu vou repetir de novo a leitura para ficar bem frisado. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Frutos. Quem é da roça aqui? Lá no Pernambuco, trabalhava eu e meu irmão, debaixo de um sol. Essa cozinha clara eu não tinha, era queimadinha do sol.
Como diz lá no Pernambuco, o pau da venta era todo rachado do sol. Montado em cima do cavalo, em cima da manta, o suor do cavalo consumia a carne. Feridas. Mas trabalhando para arar a terra, e o meu irmão atrás com o cavalo arando a terra, e eu em cima guiando o cavalo. O Adilson já está balançando a cabeça ali, ele está sabendo o que passava. Não tinha sela, porque trabalhava-se o dia inteiro. Quanto menos peso o cavalo tivesse, mais força ele fazia para rasgar a terra. Sacrifício. Rasgando a terra, lançava ali as sementes. A missão que o Senhor te dá não é fácil, mas Ele te habilitou. Ele te habilitou. Não é fácil, mas Ele te habilitou. Lança a semente. Na época, rezava para Deus mandar chuva, para São Pedro mandar chuva. Na época, rezava para São Pedro mandar chuva. Vinha a época de chuva. A semente tinha o seu sofrimento. Ela precisava rasgar a terra. Entenda isso no mundo espiritual. Você é uma semente de Cristo. Você precisa rasgar a tua terra para poder crescer de baixo para cima. E rasgando a terra de baixo para cima, vai crescer e gerar frutos. Pastor, eu já cresci, já gerei frutos, o que eu preciso? Permanente. Precisa permanecer. A manutenção. Por quê? Porque tem uma promessa sobre as nossas vidas. Qual é a promessa? Eu subirei, mas eu voltarei. Para buscar a minha igreja. Para buscar a minha igreja. A cada dia que você rasgar a terra, vai gerar frutos permanentes sobre a tua casa. Salmo 128, coloca aí. Não está nem no esboço aqui, mas Deus me deu agora. Salmo 128. Próximo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será tudo e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. É você e eu. Se o homem não trabalhar, a esposa, ela também não vai frutificar. Entenda uma coisa, é uma só carne. E o Espírito Santo precisa ter relacionamento entre os dois. Para quê? Para que a mulher venha gerar. E os frutos dos dois, como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Segura, entenda uma coisa da minha e da tua missão. Através do nosso relacionamento com Cristo, a obra ela será completa. A bênção de Deus para mim e para a tua vida não é para o homem, não é para a mulher. Por quê? Porque um não é mais importante do que o outro. Deus ama todos. A bênção está sobre a família. Aqui está bem claro. Tua mulher será como uma videira frutífera, e os teus filhos como rebentos de oliveiras.
nós estamos falando de frutos, mas nós estamos falando também de sacrifícios. Nós estamos falando de projeto de Deus. Essa é a promessa de Deus, é a palavra de Deus para as famílias. Esse é o sonho de Deus para famílias, e essa é a nossa missão. Qual é a missão? Produzir tudo isso. Pastor, eu tenho medo, eu tenho alguns complexos, eu nem casar eu quero, muito menos ter filhos. Eu tenho os filhos, mas se eu pudesse eu não teria. Por quê? Pelo trabalho que eles me dão. Não quero mais ter filho. Por quê? Porque os que eu tenho é só desgosto. O medo vem para nos oprimir. 1 João 4,18, Ian. Irmãos, a Bíblia é tão detalhada, é uma orientação tão grande para cada área da nossa vida, que às vezes a gente não entende. Em vez de procurar na Bíblia, eu vou procurar outros recursos e fico assim, no deserto, erroneamente. Tem medo? Tem. Mas tem palavra para a tua vida. E que não vem de caixinha de promessa, está na tua Bíblia. No amor, o que é que você tem que produzir? Frutos. E entre os frutos do Espírito que habita em você, qual é o maior? Então, no amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Escuta. O amor que você produzir vai lançar fora todo medo, todo trauma, toda insegurança, todo espírito de depressão, todo complexo, toda síndrome do pânico. O amor vai lançar fora tudo isso. Sabe o que é isso? Autolibertação. Não precisa ninguém colocar a mão na tua cabeça. A palavra de Deus colocada em prática te liberta. Não tenha medo, exerça. Ora, o medo produz o quê? Não. Tem que abrir a boca e rasgar. Porque você precisa saber disso, porque o medo, ele te afronta, ele te oprime, e você precisa declarar o que acontece com você através do medo. Ora, o medo produz. Eu vou te perguntar, você gosta de tormento, irmão? Então toma atitude. Produz amor. O amor vai tirar todo o tormento da tua vida. No mundo tereis aflição, sim, mas não tenha medo. As aflições vão vir, mas o teu amor que está dentro de você vai mandar as aflições para o abismo. Vaza, vaza, porque aqui no meu coração, onde habita o templo do Espírito, é cheio de amor. No mundo espiritual, pede para o Espírito Santo te mostrar como você é. Peça, ele mostra. Mas eu te falo uma coisa, não seja covarde. Eu estou falando para o Espírito Santo te mostrar e você gerar amor e mandar embora o medo. Eu sou um traste no mundo espiritual, mas Jesus morreu por mim. Eu tenho condição de reverter. Como? Gerando amor. Escuta. Pastor, o que está em mim do mundo espiritual é algo que eu não sei explicar. É algo celestial. Porém, o que está físico para a sociedade é um traste. Quantas situações eu já vi em culto
E eu gosto de usar essa expressão, esteja você nojo ou não. Eu já vi Deus levantar uma catarrenta descabelada, subir no altar e entregar para o meu pastor. E o meu pastor cair em lágrimas, chorando. Um traste por fora, mas por dentro, como que é o nome daquele negócio? É o quê? As divisas espirituais. Sabe os capitões, o major Ailton, quando ele se apresenta com aquele uniforme, tem lá a medalha, as divisas, as honrarias do mundo, as espirituais. Deixa eu te orientar, não importa a situação que você está neste mundo, o exterior não importa, o que importa é o que você produz dentro de você. Não se sinta inferiorizada por aquilo que você está passando, se Deus está trabalhando na tua vida, se Deus está te privando, mas no mundo espiritual, você é um canhão na mão dele. Deixa ele te usar. Logo, aquele que teme e não aperfeiçoa e não é aperfeiçoado no amor. Próximo. Acabou, Ian? Eu estou confundindo. Ô, glória. Agora volta que eu me perdi. Aquele que teme não é aperfeiçoado e que não é aperfeiçoado no amor. Próximo. Nós amamos porque Ele nos amou. Amados, eu estou falando de uma capacidade que através do nosso relacionamento, eu estou falando de uma capacidade que eu e você temos de produzir. Nós temos essa capacidade para produzir. Produzir o quê? O amor. Nós temos a capacidade, através das atitudes, de trazer a presença do Espírito Santo, igual foi feito ontem, através de vidas. Que se relacionaram com o Espírito Santo, abriu o coração e tomaram atitude. E o que ele fez? Tocou no íntimo. Tocou na igreja. Batizou com o Espírito Santo. Eu estou falando na minha e na tua capacidade de produção. Na minha e na tua capacidade de produzir. Não é o grande, é você que Jesus escolheu. Para produzir na medida que o Senhor escolheu. Pastor, eu queria produzir bem mais. Vai vir mais preço. E se vir mais preço, você precisa estar preparado para suportar. Mas se você produzir amor, o amor vai dizer que ele tudo. Então você consegue. Eu queria produzir mais. A Bíblia te respalda que você consegue. Se produzir amor, você consegue suportar o preço, a dor. Olha para o preço que Jesus pagou, vê se você suporta, mas Ele suportou por amor à tua vida, à minha vida. Ele suportou. Amados, o amor traz a confiança.
Quando você produzir amor, você vai ter confiança do teu amigo. Seu amigo é Espírito Santo. Quando você produzir amor, você vai ter a certeza da presença de Deus sobre as tuas atitudes. Quando você produzir amor, além da confiança e da certeza de Deus para vencer todas essas coisas, não vai haver mais o temer, o medo. Não vai. Imagine se Jesus tivesse medo, olhado para a cruz e tivesse medo. Mas ele pediu ao Pai: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. É verdade que ele pediu. Por que ele pediu? Foi medo? Porque o medo, meus amados, ele nos desencoraja ao ponto de nós fugirmos. Jesus, ele pediu ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia do tamanho o qual era o meu e o teu pecado. Jesus sabia o quanto ele iria sofrer. Mas a dor que ele sabia que ele iria passar, ele não fugiu. Olhe para mim. A responsabilidade que Jesus te colocou de produzir fruto, não fuja. A responsabilidade de produzir amor, não faça outras escolhas. A responsabilidade de você deixar o Espírito Santo rasgar a terra, porque somos feitos do pó da terra, e se somos feitos do pó da terra, a terra pode rasgar. Pode. Será reconstituída quando rasgar. E ficará o quê? As marcas. Na minha cabeça, irmãos, na minha cabeça, não está na Bíblia. A mão de Jesus Cristo foi colocada para quem colocar o dedo? Tomé. Jesus conhecia Tomé. Então ficou o quê? Porque se tivesse restaurado a perfuração em Jesus Cristo, uma alma não iria acreditar. Quem é essa alma? Tomé. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo. Jesus sabe como e quando trabalhar. As marcas físicas que está no teu corpo, de batalhas espirituais, são as marcas da glória de Deus. São as marcas da glória de Deus. Agora, as marcas que entram pelo ouvido, vai para a mente e desce para o coração, essas não. Essas marcas não. Essa amargura não. E se tiver, trabalhe, porque Judas teve um triste caminho. Amargurado, ele tirou a sua própria vida. Deus não tem isso para você. O amor dele é maior sobre as nossas vidas. Não tenho coragem, irmão, se encoraja. Porque através do amor, as suas atitudes serão moldadas, serão mudadas. Através do amor, os medos que você tem, os traumas, os complexos, irão desaparecer da tua vida. Como assim irá desaparecer? Quanto mais amor você produzir, menos medo você terá. Você crê nisso? Você crê nisso?
Então aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você não conhece a Cristo, ou se você está afastado, eu quero te convidar a entregar essa vida para Jesus. Toda palavra que o Senhor ministrou, talvez seja só para você. Toda. Para você restaurar a tua aliança e o teu relacionamento com o Espírito Santo. Talvez você está afastado. E se tiver, eu quero te dar essa oportunidade em nome de Cristo. Se tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo ou voltar para Jesus Cristo, levanta a mão. Uma alma já foi salva hoje, louvado seja o Senhor. Mas se tem, irmãos, eu estou falando de um benefício que o próprio Senhor e você já sabem, então eu não vou repetir. Se tiver alguém, levanta a mão e sai do teu lugar e vem para cá. Amém? Então aplaude ao Senhor. Tem ninguém? Coloca 1 Coríntios 11, a partir do 23, eu quero correr. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Poderias ficar só com essa palavra, mas tem algumas coisas que através de uma pergunta essa semana me motivou a ler um pouco mais essa palavra, amém? Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Por isso, por todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do seu corpo e do sangue dele. Segura. Como que eu sei que eu vou participar da ceia de uma forma indigna? Você é templo. É o teu relacionamento com o Espírito Santo. É as tuas atitudes com o Espírito Santo. E eu não conheço, quem souber me instrua. Nenhum pastor pode proibir você de tomar ceia, desde que tenha o conhecimento de algo que impede. O que impede? Pecado. Nenhum pastor pode. É por isso que a Bíblia diz, próximo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus está dando: filho, eu te amo. Você tem um relacionamento comigo tão precioso, que você sabe das suas condições. Então é a tua atitude comigo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Qual foi a pergunta? Pastor, eu estou procurando um ministério. Eu posso tomar ceia? A minha pergunta: você está bem com Jesus? Sim, eu estou. Não está em relacionamento, não está em vício, não está em pecado. Eu não estou debaixo de uma cobertura.
Mas eu estou bem com Cristo e eu estou buscando, mas eu estou bem. Eu estou buscando o quê? Uma cobertura. Eu estou buscando uma casa para eu congregar. Eu estou buscando uma casa para aperfeiçoar o meu relacionamento com Cristo. A minha resposta: você tem a decisão. Não é o pastor que decide. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Aí aqui entra mais algo que, quando fomos ali na Conde comprar umas coisinhas, e dialogando ali com o pastor, que estava falando de algumas bíblias conosco, ele falou algo para nós e entramos ali em uma discussão. Qual é a discussão? Que o nosso papel como pastor é exatamente trazer o discernimento do que você vai participar. Qual é o discernimento? Sangue, corpo. Você sabe de quem? Você sabe de quem é esse sangue? E esse corpo? É papel do pastor te orientar. E é por isso que você não pode comer indignamente. Por quê? Se eu comer, próximo. Eis a razão que há entre vós muitos fracos. Fracos por quê? De medo que te oprime. Por quê? Porque o teu relacionamento não é com o Espírito Santo e te traz fraqueza. E doentes. E não poucos que dormem. Quais que dormem? Aquele que tem consciência dentro da igreja e participa. Eu estou adormecido. Em quantos, entenda, e não vai levar isso, mas eu quero só fazer uma análise para você entender. Uma frase de Jesus que não é a situação. Senhor, Lázaro está morto. Qual foi a resposta? Essa doença não é para ele, apenas dorme. Entenda uma coisa, tá? Não era a situação de Lázaro, mas está falando de doença e de dormência. Vivo morto. Próximo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos, eu tenho a razão, eu não estou em pecado, eu sei da minha condição, eu vou participar da ceia. O Espírito Santo também sabe. O meu papel é ser duro e te orientar com a palavra, que você fique bravo comigo e bem com Jesus. Estou satisfeito. É a minha responsabilidade. Ser pastor é bom? É. Tem ônus e bônus. Qual é o bônus? Porque se eu seguir a palavra, a minha casa será salva. Qual é o ônus? Pedradas. Jesus levou. Foi transpassado. Foi pregado. Agora levanta a mão aí quem tem uma família. Levanta. Com vontade. Você é o pastor da tua casa. Quantas pedradas você tem tomado?
Quantas? Você é o pastor da tua casa. Dessas pedradas, foi por falta de orientação? Talvez não, mas talvez sim. Quem sabe é o teu relacionamento com Cristo. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com este. Assim, pois, irmãos meus, quando for encher a barriga, enche em casa, aqui não. A palavra de Deus, ela é clara, e esse versículo aqui, ele vai falar de educação. Espera o teu irmão. Você ama ele. A palavra foi ministrada que você tem que dar vida para ele. Deixa ele se servir primeiro, depois você se serve. Irmão, isso é tão real que eu participei de um evento que eu senti nojo e não consegui comer. Nem eu, nem a minha esposa. De entender, falou, esse é o povo de Deus? Não é, Jesus. Não pode ser. É um avanço, eu não estou falando de ceia, eu estou falando de evento, é um avanço em cima da comida. E desde da primeira igreja que nós dirigimos, eu encho o saco. Ninguém está morrendo de fome aqui. Mas coloca aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Enche a barriga na tua casa. Irmãos, no teu casamento, quando você me convidar, eu já vou reforçado, tá? Porque tem casamento que é só Jesus, irmão. É 4 horas lá, quando sai o salgado primeiro. E é uma demora para sair o outro prato. Então, seja inteligente. A minha esposa sofre. Por quê? Porque ela sofre com maquiagem, coloca vestido, não gostou, troca outro vestido, não come nada, aí fica lá tremendo. Estou morrendo. Vai morrer. Vai morrer, porque o exemplo está do teu lado e tu não segue. Come, mas eu não consigo. Aí é você e Deus.